Não é nenhum design, nenhum ecologismo, não. O cara está querendo ganhar dinheiro com isso. Leia a notícia, está lá. Mas muda completamente o modo de produzir e de consumir, o que é um outro risco extraordinário. Então, para a indústria de seguros, vocês têm, além disso, para mim é uma honra estar aqui, porque vocês têm um papel importante. Nem sempre, acho que o meu tempo terminou, né? Faltava 5 já. A humanidade não é muito boa de fazer o que vocês fazem tão bem. Nós, darwinianamente, fomos selecionados para não sermos bons em cálculo de probabilidade. 2 caras andando na savana africana, o capim balançava, um pensava, é leão ou não é? E corria. O outro começava a calcular, 10% leão, 20% vento, 30% antílope desgarrado. Ele fez isso uma vez, deu certo, 2 vezes deu certo, na outra vez foi comido. Só sobrou o cara que é tudo ou nada, e somos nós. Há alguns séculos atrás, para jogar, começou a ser desenvolvido um cálculo melhor e depois entraram vocês na parada. Vocês são aqueles que pensam mais longe, porque esse é o negócio de vocês. O negócio de vocês será extraordinariamente afetado pelos impactos, como o Nobel nos disse, e pelas transformações econômicas que teremos que fazer para evitar que esses impactos sejam desastrosos. A humanidade, finalizando, está frente a desafios inéditos. Ser global, o professor Nobel já nos falou a respeito, molécula de gás de efeito estufa, não importa onde ela é emitida, vai para a atmosfera e aquece o planeta, mas também o problema do tempo, de conseguirmos, pela primeira vez na história, pensarmos num tempo mais distante. 30, 40. Os políticos são eleitos com uma taxa de retorno que é a próxima eleição, no máximo uma reeleição. Os CEOs publicam seus balanços e são avaliados, etc. E agora nós estamos dizendo, para evitar um desastrezão lá na frente, nós hoje temos que fazer esse tipo de coisa. É o que vocês nos ensinam. Então, além do risco e das oportunidades para a indústria de seguro, eu finalizo dizendo que vocês têm um papel como cidadãos da civilização humana nesse momento da história. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Antes de eu abrir para as perguntas, gostaria de fazer alguns comentários, um pouco as perguntas que o Carlos colocou como economista, e também queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu acho que do ponto de vista do economista, nessa economia do século XXI, tem 2 grandes desafios que são novos para todos os países. Um é o desafio do envelhecimento, a maioria dos países do mundo está envelhecendo rápido, e o outro é o desafio da mudança climática. E o setor de seguro está no centro desses 2 desafios. Né? O envelhecimento causa, por exemplo, um aumento muito grande custo de seguro-saúde, mas isso vocês sabem calcular, é mais um problema de custo. Já na questão da mudança climática, o problema é muito mais complexo. Tem coisa mais difícil de prever do que meteorologia. E é um problema global, onde quem causa o problema não é quem sofre mais do problema. Então você tem exatamente uma dificuldade de alocar o custo e o benefício. O governo é crucial para começar a resolver esse problema. O governo vai na frente, eu acho que o mercado por si só não vai resolver, até como o Sérgio colocou, o mercado tende a adiar isso. E, como acontece sempre no governo, um problema não é resolvido no governo por 2 motivos, ou falta dinheiro ou por política. Às vezes todo mundo concorda em resolver o problema, mas não tem dinheiro para resolver, não resolve o problema. Ou às vezes você tem dinheiro para resolver, mas não concorda na solução. Então eu vou usar a minha licença de economista aqui por 10 segundos, vou assumir que as pessoas querem resolver o problema. Assumindo que as pessoas querem resolver o problema, nós economistas temos um padrão para tratar esse tipo de problema. É quem paga, quem recebe. E aí, para trazer um pouco para a realidade do setor de seguros, como você pode ligar a questão da mudança climática com a lógica do setor de seguros? Tem várias discussões no mundo sobre como levantar recursos para combater a mudança climática. Mercado de crédito de carbono, imposto chamado Carbon Tax, ou um seguro ambiental. Você pode ter um seguro ambiental mandatório, em que parte do recurso vai para a formação de um fundo
para atender aqueles afetados pelos desastres naturais ou pelos efeitos da mudança climática, né? E parte dos recursos pode ir para inovações tecnológicas, para produtos que eventualmente ajudem a mitigar isso. Por isso que eu estava pensando um pouco no caso do DPVAT, que uma parte vai para o Ministério da Saúde, outra parte vai para atender as pessoas que sofreram os acidentes de trânsito. Então, a minha pergunta para você, Carlos, é que tipo de produto que você vê de possibilidade para receber esses recursos que atenua o risco, digamos, dos sinistros causados pela mudança climática. O outro problema, como eu falei, é um problema global com impacto local. E aí tem sempre aquela questão, o Brasil deve ir na frente, se o resto do mundo não for? Aí a minha pergunta para você, Sérgio, principalmente você está trabalhando numa prefeitura, que é onde você sente mais do que no Estado, você sente mais é na prefeitura os impactos disso. O que vale a pena ir na frente? É possível já atenuar, como o Carlos colocou, grande parte dos problemas que a gente tem hoje são mais urbanos do que de mudança climática per se. Vale a pena a gente ir na frente nisso, mesmo que o mundo não esteja disposto a avançar nisso? E, por fim, não esteja disposto a avançar nisso agora. Porque o que aconteceu é que com a crise de 2008, 2009, o crescimento do mundo, somente o mundo avançado, desacelerou muito. Então, a questão do aquecimento global perdeu importância. Mas se, quando o mundo voltar a crescer mais rápido, ela vai voltar a ter importância. E isso vai fazer parte das políticas nacionais. Provavelmente, os países mais avançados, uma vez que eles resolverem os seus problemas, vão adotar alguma espécie de requerimentos ambientais para serem impostos sobre o resto do mundo. Nós podemos ter um protecionismo comercial baseado em questões ambientais, nós podemos ter requerimentos de boas práticas, de governança também baseado em questões ambientais, que vão impor um custo para a adaptação de todas as empresas do mundo. Vou abrir primeiro para ver perguntas do público, se alguém tiver alguma ali. Quem está com o microfone para levar eles? Por favor. Dois, um aqui e outro ali. Boa tarde, meu nome é Magda Potenseg, BVP. A minha pergunta é para o professor Carlos Nobre. Eu li num passado muito próximo, numa revista conceituada semanal, que os ambientalistas haviam potencializado os riscos da mudança climática. Eu gostaria de saber, dada a realidade atual, se há alguma credibilidade nessa informação. Vou fazer as duas perguntas logo, porque eles respondem tudo junto. Obviamente, se tiver mais perguntas, por favor, não são só duas, não. Eu pedia até para fazer a pergunta agora, porque tem muito a ver com a pergunta dela. O aquecimento global, ele não é unânime entre os cientistas. Eu posso citar, por exemplo, um climatologista da USP, Dr. Ricardo Felício, que ele demonstra que alguns climatologistas que diziam que haveria um aquecimento global a ponto de acabar com a camada de gelo no Polo Norte até 2013, e nesse ano a gente verificou que houve um aumento do gelo no Polo Norte, e também eu queria falar sobre um documentário da BBC que se chama A Grande Farsa do Aquecimento Global, que está disponível no YouTube para qualquer um. Então, eu queria ouvi-los a respeito disso. Será que o problema é um problema? Só isso. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Passar a palavra, então, na ordem, Carlos. Eu vou tentar ser rápido. Pessoalmente, vocês podem conversar por horas sobre esses temas. Eu tenho que sair daqui a pouco para um outro encontro. Deixa eu responder primeiro as duas e depois eu volto na sua. Em primeiro lugar, o trabalho do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC, ele não é um trabalho de ambientalistas. Eu não sou ambientalista. Eu sou cientista. Passei 35 anos da minha vida estudando. Tenho doutorado em ciência climática e meteorologia pelo MIT.
e tenho mais de 150 artigos publicados. Então, precisa tomar um certo cuidado. Uma informação científica ela pode ser apropriada por qualquer grupo. Grupo de pressão, grupo político, grupo a favor, grupo contra. Então, se um movimento ambientalista, que é um movimento político, que eu respeito, mas se ele se apropria de uma informação científica e a distorce, o cientista não tem mais responsabilidade sobre isso. Então, eu queria deixar esse primeiro ponto muito claro. O IPCC é um processo da ONU muito sério. É a primeira vez que, no âmbito da ONU, decisões importantes de políticas globais são feitas muito baseados no melhor conhecimento científico. Segundo ponto, ciência não é dogma. Ciência não existe verdade absoluta. Este é o melhor conhecimento científico que nós temos hoje. E eu fico impressionado, e principalmente vocês que trabalham em seguro, quase nada em medicina, quando você está falando de diagnóstico, você vai num médico, e o médico olha os seus exames e faz um diagnóstico. O diagnóstico de um médico tem muito mais incerteza do que nós hoje temos de que o sinal do aquecimento global é de origem antropogênica. E todo mundo vai no médico, ou algumas pessoas talvez não vão. Então, quer dizer, eu tenho um pouco de dúvida desse argumento de, quer dizer, a certeza de que se você continuar a injetar gases de efeito estufa, o planeta só vai aquecer, não vai esfriar, é muito grande hoje, e vários estudos mostraram que 98,3% dos cientistas climáticos, eles naturalmente seguem essa lógica, porque eles olham os dados, eles olham os resultados e fazem uma análise crítica e não tem nenhuma dúvida de que não tem jeito do planeta esfriar se a gente continuar seguindo e que grande parte do aquecimento é de origem antropogênica. O Brasil tem um ou outro cético, chamado cético, negacionista, mas de fato não tem nenhum cientista. Quer dizer, o fato de ser professor da USP, com todo respeito à USP, não diz muito, porque tem que olhar, vocês todos conhecem o currículo Lattes, entre no currículo Lattes de qualquer pessoa, analisam se a pessoa tem credibilidade para dizer aquilo. Fora isso, é opinião. Opinião todo mundo tem e todos têm direito de ter. Então, hoje eu quero dizer, cientificamente, seria muito difícil não projetar, ou não levar em consideração, ou não tomar ações em relação a esse cenário. Então, esses são dois pontos que eu queria responder. Primeiro, que o painel intergovernamental não é de ambientalistas, é de cientistas, e tem que ser um cientista muito experiente para fazer parte do painel. É importante também destacar que o painel tem convidado alguns desses chamados céticos, mas os céticos, desse 1,7%, que são cientistas, que infelizmente não é o caso desses aqui no Brasil. Mas eles não aceitam. Eles não aceitam exatamente porque eles vão estar numa minoria, o ponto de vista deles é considerado. O mais importante cientista climático do lado dos céticos é o professor Richard Lindzen, também do MIT, que eu conheci nos meus tempos de estudante, ele era professor de Harvard, excelente cientista, e o ponto de vista dele é considerado. Se você olhar o último relatório do IPCC, tem 4 ou 5 artigos científicos do professor Lindzen citados no relatório. O ponto de vista dele é considerado, sem dúvida. Agora, a grande maioria entende que o resto da evidência científica é tão gigantesca no sentido de apontar que é inequívoco que o planeta está aquecendo, isso é inequívoco, e que com 95% de probabilidade, grande parte desse aquecimento é devido aos gases de efeito estufa, e não há nenhuma dúvida que os gases estão aumentando na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Bom, voltando... E até interessante essas perguntas vindo da indústria de seguro, porque se todo mundo fosse tão cético assim, ninguém comprava seguro. Seguro existe porque existe uma incerteza, né? Eu sou muito saudável. Acho que, sei, há uns 30 anos, desde que eu comecei o meu primeiro salário, eu tenho seguro de vida, de uma das operadoras de vocês aqui representado. Sempre fui super saudável. Por que eu não deixo de comprar? Eu estou pagando uma nota, porque eu já passei de 60 anos, e eu e minha esposa pagamos 2,2 mil
R$ 2.200 por mês de seguro, que é um preço que eu acho razoável para eu ter uma garantia, mas eu sou saudável. Então, os céticos da saúde não comprem seguros. Agora, a sua pergunta. Eu entendo que há algumas coisas que podem dar um retorno muito rápido, que no sentido de que hoje nós mudamos na questão dos desastres naturais aqui no Brasil, felizmente, mas infelizmente, porque essa mudança paradigmática, cultural, se deu através de uma grande tragédia, que foi o desastre na região serrana do Rio em 2011, onde morreram mais de 900 pessoas, e houve uma mudança profunda nesse desastre. E foi um desastre que ele fez que ninguém, tomador de decisão, classe política e mesmo a população, aceitasse mais a inevitabilidade da morte. O presidente Dilma foi imediatamente após, e aquilo foi simbólico, a presença dela lá. Ela deu uma ordem executiva, no estilo da presidente Dilma, o Nelson conhece muito bem, que isso não pode mais acontecer. O desastre vai acontecer, porque a gente não controla essas forças das chuvas, etc. Mas não pode mais, a população não está preparada, nós não estamos preparados. Então, a partir daí, no âmbito do governo federal, de muitos governos estaduais, municipais, uma atitude de prevenção. Então, qual é a postura? A postura é uma postura de prevenção. Se um habitante que mora numa área de risco recebeu uma informação com 1, 2 horas de antecedência que ali existe um risco iminente de um desastre, seja uma inundação, seja um escorregamento, deslizamento em costas que mata muita gente, a pessoa, a família, pode procurar um abrigo, um lugar seguro para sobreviver àquele momento. Eu acho que isso é uma coisa que ela está agora enraizando muito fortemente no Brasil. A população não aceitaria mais inação do poder público em situação grave de desastre. E eu tenho certeza que as coisas vão tender a melhorar. Eu traduzo isso para a indústria de seguros. Quer dizer, por que não se apropriar dessa nova capacidade de previsão do risco iminente de desastre, aplicado aos vários tipos de desastre, principalmente inundações, pensando também no envelhecimento da população e pensando no aumento de ondas de calor. Eu acho que é bom vocês começarem a colocar isso na tela de radar de vocês. Se você tem uma excelente previsão de uma onda de calor atingindo alguma cidade onde isso não é comum, é possível até calcular o risco de morte. De morte, é possível. Então, essa informação é útil para vocês? Vocês poderiam usar essa informação para melhorar o sistema de seguros, para tirar as pessoas de risco. Inundação é óbvio. Do mesmo jeito que o governo federal e os governos estaduais e municipais, eles querem agora avisar, vocês ouviram falar daquele projeto das sirenes lá na região serrana do Rio, agora a sirene está sendo colocada em todo lugar. Então, a sirene toca antes de um desastre. Isso já está salvando vidas. Nós tivemos uma chuva mais forte em Petrópolis em março desse ano do que nós tivemos em 2011. 500 milímetros de chuva, vocês entendem desses números, 500 milímetros de chuva em 24 horas. Morreram, infelizmente morreram pessoas, mas foram 30 e poucas pessoas, não foram 900 ou 200 ou 300. O sistema já começa a produzir. Então, Nelson, respondendo objetivamente, eu acho que tem uma enorme oportunidade de desenvolver produtos para a indústria de seguro no sentido de previsão de risco imediato de um desastre que seja de interesse, seja no sentido da saúde, seja no sentido de inundação, que é uma coisa que pode ser apropriada, um desenvolvimento que a indústria poderia se apropriar, e com isso, e com as modernas ferramentas de comunicação, via celular, etc., pode se transformar numa informação que diminua os incidentes, que diminua. E eu acho que essa diminuição pode ser significativa, não é uma diminuição 1%, não. Ela pode ser muito significativa, como nós queremos, esse é o plano do governo federal, de reduzir em 80% o número de vítimas de desastres naturais em alguns anos no Brasil. Então, essa seria a sugestão. É uma coisa que, como é que eles dizem, low hanging fruit, né? É o fruto que está ali para você pegar. Por quê? Porque o governo está investindo muito, porque é salvaguarda de vida humana, e um co-benefício desses grandes investimentos, só para citar um do governo federal, são
4 mil pluviômetros, que medem chuva, que vão ser espalhados nas regiões de risco do Brasil, nas grandes cidades. Nesse momento, estão sendo colocados mais 150 pluviômetros na cidade de São Paulo, vão ser colocados mais 120 na cidade do Rio, 4 mil até o fim de 2004 em cidades brasileiras, áreas de risco, áreas de inundação, e uma série de modelagens matemáticas para prever alagamento, inundação, deslizamento. Tudo isso é um investimento público. São 280 milhões de reais de investimento e os quadros humanos para manter todo esse investimento. Então, isso é o low-hanging fruit. Eu acho que, a partir daí, é possível desenvolver uma série de produtos de interesse direto para a redução do número para aumentar a previsibilidade, e eu tenho certeza que isso pode ser útil para a indústria de seguros. Eu vou me despedir, que eu tenho que sair correndo, eu peço desculpas de não ficar aqui até o fim, ouvir o resto do debate, mas agradeço muito a atenção e gostei muito de ter participado desse evento. Muito obrigado. Alô? Professor, eu gostaria só de fazer uma parte até para o público aqui presente, do reconhecimento que o seu trabalho tem no mundo, considerando o seu trabalho como o maior climatologista, daí, inclusive, o convite que o senhor teve para assessorar a ONU. Os nossos parabéns, e é um orgulho para nós termos um brasileiro com essa notória especialização. Muito obrigada. Eu começo me somando às palavras da doutora Solange, então, é uma coisa nobre para nós termos. Eu vou rapidamente. Primeiro, a primeira pergunta sobre se houve exagero. A resposta, no meu modo de ver, eu tenho acompanhado já há mais de décadas os trabalhos do Jim Hansen, é o diretor do Instituto Goddard da NASA, especificamente sobre o nível do mar. A razão é óbvia, o meu trabalho tem a ver com a adaptação da cidade do Rio de Janeiro, e o nível do mar é fundamental. O relatório recente do painel intergovernamental, 3 semanas atrás, e o que sairá em março, pioraram consideravelmente as previsões para elevação do nível do mar. Muito. Antes era, no relatório de 2007, de 18 centímetros a 56 centímetros até o final do século, na média. Na maré cheia é mais, na maré cheia com chuva é mais, com tempestade muito mais, com ressaca muito mais, com lua cheia muito mais. E o atual é, no mínimo, 40 centímetros, começando há muitos anos atrás, e com uma grande possibilidade de nos aproximarmos de 1 metro na média. Na lua cheia é mais, ressaca é mais, tempestade é mais. Então, se houve algo de viés, é aquele viés que o IPCC está obrigado a seguir, um viés conservador, que, como ele faz um relatório de consenso, ele tem que ser conservador. O novo relatório é mais preocupante, não sobre as temperaturas, mas especialmente sobre o principal problema, que é o nível do mar. Com relação à questão dos céticos, de certo modo, somos vítimas de um erro muito grave da mídia no Brasil e da mídia nos Estados Unidos, da mídia europeia menos. A mídia é treinada, não só profissional como eticamente, para ouvir um, ouvir outro. O Botafogo vai ganhar hoje à noite, graças a Deus, tem outro que diz, o Flamengo vai ganhar hoje à noite. É corrupto? Não é corrupto. A mídia, eticamente, está na obrigação de explorar o contraditório. E aí ela vai cobrir um assunto científico e, por ignorância, por erro, por incapacidade, por incompetência, os jornalistas científicos sabem disso, mas a grande maioria da mídia não, ela acha que opinião de cientista é ciência. Opinião de cientista, inclusive esse que foi mencionado, não é ciência. Vale tanto quanto a minha, a do motorista de táxi, a do pipoqueiro, a do médico, a do outro. Opinião de cientista é pitaco de bar. Ciência é outro papo. Ciência tem que, você afirma, tem que suportar todas, 100% das evidências. Tem uma teoria, todos os caracóis do mundo, a concha gira na mesma direção. Tem uma teoria para isso. Basta encontrar uma espécie de caracol que gire em outra direção, que aquela teoria acabou. Que ela tem que suportar todas as evidências. Eu tenho que poder fazer o teste de novo.
Se aparecer alguém de Alfa Centauro aqui e dizer, seguradores, ajudem o mundo, não sei o que e tal. Aí, pô, Alfa Centauro, o cara se materializou aqui, chama os cientistas. Eles, pô, que barato, o que o cara disse, foi isso, tal, não sei o quê. E vocês ouvimos e gravaram? Não, os cientistas perguntariam, que bacana. E dá para trazer de novo? Não. Não é ciência. Mas nós gravamos. Nós filmamos. Dá para fazer de novo? Não. Então não é ciência. Martin Wolf, o analista sênior de finanças do Financial Times, tem nada a ver com ambientalismo nem mudanças climáticas, resolveu essa questão, tá? Ele é que disseminou pelo mundo a informação de metadado que o professor Nobel nos deu aqui. Mas eu vou complementar, para que fique bem claro. 98,3, 98,4, para ser mais exato, de todos que trabalham no tema e publicaram, acham que são as emissões a principal responsável pelo aquecimento, embora varie o grau em que consideram efeitos naturais. 1%, para chegar a 99,4%, não tem opinião. 0,6% acham que não, mas são raríssimos os que publicaram. E inacreditavelmente raros, talvez apenas o professor que foi citado, em revista de primeira linha. O que eu quero complementar é uma outra coisa. O IPCC não faz ciência, faz um relatório de estado das artes. Esse é o nome na ciência. O jornalista chama de apuração. E nós, executivos, eu fui diretor de banco, chamamos de faz um sumário executivo para mim sobre esse assunto. E atrás do sumário faz um diagnóstico completo que a gente só olha se precisar. 100% dos relatórios de estado das artes não é o IPCC. É a Academia Nacional de Ciências norte-americana, a Royal Society, a alemã, a brasileira, o SBPC, o último do IPCC, o penúltimo relatório de Estado das Artes foi da Pricewaterhouse. Ela contratou 30 e tantos cientistas do mundo para dizerem o que estão falando sobre o clima. 100% dos relatórios de Estado das Artes, de uma única universidade ou outros, não tem dúvida sobre a questão. Minto, claro que tem dúvida. Que essa é a minha frase final, o professor Nobel falou, eu vou repetir com outras palavras. Toda ciência é probabilística. Se alguém aqui tiver certeza sobre alguma coisa, pode estar certo, pode estar errado. Só uma coisa eu sei, não é ciência. Agora, a mais importante de todas, também foi dita pelo Nobel de uma forma muito legal, gravem isso, porque para a indústria de seguros, se há alguma consideração, e deve sempre haver para discutir essa afirmação, são as emissões de gases de efeito estufa, que são um vetor importante do aquecimento do planeta. Tudo que a gente faz em economia tem um grau de certeza muito menor. Vocês acreditam que aumentar gasto público causa mais inflação? O grau de certeza disso é inacreditavelmente menor do que ou o diagnóstico do médico e assim por diante. O meu tempo esgotou, mas as duas perguntas que o Nelson me fez são respondíveis fácil e rapidamente, sem prejudicar o... Então, a primeira era para o Brasil. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo em que a transição para baixo carbono é mais oportunidade do que custo, por conta da nossa matriz energética. Se, por exemplo, houvesse um imposto sobre carbono mundial, nós pagaríamos muito menos na hora de exportar papel, celulose, alumínio, ferro, do que um outro que tenha que fazer o mesmo com energia de termoelétricas a carvão, como a China e a Índia, ou a óleo combustível. E foi o professor Nobel, junto com a professora Berta Becker, recentemente falecida, quem criou a expressão potência ambiental. Eu não gosto muito da palavra ambiental, eu também não sou ambientalista, eu sou economista e ecologista. Mas a expressão potência que é importante. O Brasil tem uma oportunidade única na transição para baixo carbono. Nós não só nos tornamos mais competitivos, que é um custo, mas para nós o custo é menor do que para os outros. Aquela história do português e do japonês andando na... Eu sou filho de português, posso falar, tá? Filho de judeu e português, tá? Ninguém me processa, porque é o cara andando na savana africana, o leão começa a correr rugindo, o japonês abaixa para botar o tênis, e o cara pergunta, você acha que vai correr mais do que o leão? Ele, do que o leão, não. Então, o Brasil é esse cara. A transição para nós é boa.
não é ruim. Em segundo lugar, e aí é uma longa conversa que eu insinuei apenas na palestra, então eu vou só citar, sem argumentar, mas é minha reflexão, um pouquinho do André Lara Rezende também, acho que ele concordaria em alguma coisa. Sem o início da transição para baixo carbono, não haverá recuperação da economia mundial. Não está claro de onde a economia se recuperará, a não ser uma visão mística de que ela se recupera. Não é assim que funciona. Keynesianos rasteiros acham que saímos de 29 com o gasto fiscal, eu sou keynesiano, falei dos rasteiros, com o gasto fiscal da Segunda Guerra Mundial. Não é verdade. Isso foi só uma parte da solução. Houve duas outras. Uma é puramente econômica, a outra é a que me interessa. A puramente econômica é que houve um enorme write-off. Quem decretou moratória não foi a Grécia. Quem decretou moratória foi o Reino Unido. 1/3 das reservas brasileiras eram de libras esterlinas. E o Reino Unido nos informou, como informou o mundo inteiro, use para comprar ativos meus ou produtos meus. O que você tem para vender? Nada. Acabei de ser destruído pela Segunda Guerra Mundial. O que você tem de ativo? Eu tenho umas ferrovias enferrujadas aí. A gente comprou as ferrovias porque não tinha mais o que fazer, não valia porcaria nenhuma. Esse é o problema macroeconômico, a desalavancagem financeira. Agora tem um outro problema. A recuperação se deu pela expansão pelo mundo inteiro, despertando o que o Schumpeter chamou de animal spirits, dos empresários, da tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos da América do Norte, nos anos 20, não foi nem nos 30, também nos 30. McDonald's em Paris, automóvel. Quando isto se generalizou pelo mundo, dada a supremacia absoluta da potência norte-americana, é que houve a recuperação, e o plano Marshall, etc. e tal. Fazer investimento de longo prazo, na atual situação de incerteza sobre os preços, você faz para manter sua margem de mercado, para avançar um pouco, mas você não vai longe. É preciso reduzir essa incerteza. Ao mesmo tempo, na hora que você reduz essa incerteza, precificando as emissões de gases de efeito de estufa, você faz todo mundo incorrer num custo, mas você abre toda a tecnologia aplicada no modo da produção e no consumo, você abre ela. E aí, o animal spirit dos empresários estará convocado. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Solange já agradeceu o Carlos, agradeço